Imagine um povo com suas tradições e cultura marcado pelo desprezo e discriminação ao longo de sua existência, mas que encontrou um caminho através da fé na palavra de Deus. Mesmo com as perseguições que muitos africanos enfrentam por aceitar Jesus, não são capazes de eliminar suas alegrias contagiantes, que encontram ao conhecer a verdadeira paz no Senhor Jesus. Essa felicidade são um reflexo da coragem e da fé resiliente desses cristãos em meio a grandes desafios. Em regiões onde o cristianismo é minoria, a conversão pode trazer consigo o isolamento familiar, o isolamento social e até ameaças de morte, especialmente em áreas dominadas por extremistas religiosos ou governos restritivos. Apesar disso, testemunhos de fé inabaláveis emergem dessas situações, mostrando que, mesmo diante da discriminação, violência e dificuldades econômicas, o Evangelho continua a ser compartilhado. Essa história de resistência e esperança é um chamado para que o mundo se una em oração e ação, apoiando aqueles que enfrentam tamanha adversidade por sua fé. E um convite para nossa reflexão. Será que estamos mesmo vivendo na fé? E se aqui em nosso país existisse perseguição por causa da nossa escolha em seguir Jesus? O apóstolo Paulo nos alerta: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, segundo Coríntios 13:5. O cristianismo na África vive um momento singular. Nos últimos anos, milhares de pessoas têm se voltado para a fé cristã em um movimento que muitos têm chamado de verdadeiro avivamento. Você já parou para pensar no impacto que uma transformação espiritual tão profunda pode ter em uma nação ou em um continente inteiro? O que está acontecendo no continente africano não é apenas um fenômeno religioso, é uma revolução cultural, social e espiritual. E você vai descobrir cada detalhe dessa história agora. Vamos começar explorando o cenário. Bem-vindo ao canal Bíblia Revelada e que a paz esteja convosco. Hoje vamos explorar como o Evangelho tem se expandido na África. A África é um continente rico em diversidade cultural e linguística, com mais de 1,4 bilhão de habitantes espalhados por 54 países. Durante séculos, o cristianismo esteve presente na região, mas foi apenas no último século que ele começou a ganhar força de maneira extraordinária. Segundo estudos recentes, a população cristã na África era de cerca de 10 milhões em 1900. Hoje, esse número ultrapassa 700 milhões. Você consegue imaginar o que isso significa? Esse é um crescimento impressionante, e as razões para isso vão muito além do que se pode imaginar à primeira vista. Primeiro, precisamos entender os fatores que têm contribuído para essa explosão de fé. As igrejas na África têm adotado métodos de evangelismo altamente eficazes, como cruzadas ao ar livre, uso de mídias sociais, rádios comunitárias e até mesmo transmissões via satélite. Muitos líderes religiosos têm se destacado como catalisadores desse movimento, com mensagens de esperança, cura e transformação que têm ressoado profundamente nas comunidades locais. Isso toca diretamente o coração das pessoas, especialmente aquelas que enfrentam desafios sociais como pobreza, conflitos e doenças. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Por que essa mensagem está encontrando um terreno tão fértil na África? Muitos estudiosos apontam que a resiliência e a busca por esperança em meio a adversidades são fatores que explicam essa receptividade. A fé cristã tem oferecido não apenas um alívio espiritual, mas também um senso de propósito e pertencimento. Um exemplo poderoso desse avivamento está no que tem ocorrido em países como Nigéria, Uganda e Quênia. Na Nigéria, por exemplo, mega-congregações chegam a reunir centenas de milhares de pessoas em eventos que duram dias. Não são apenas encontros religiosos, são experiências transformadoras. E isso não é exagero. Em Uganda, uma das histórias mais marcantes é a de como o movimento cristão contribuiu para a reconciliação nacional após anos de guerra civil. Líderes cristãos foram fundamentais no processo de cura de feridas emocionais e espirituais, ajudando a reerguer o país.
E quanto ao impacto social? Este é outro ponto fascinante. Em muitas regiões, as igrejas cristãs têm se tornado mais do que locais de adoração. Elas são centros comunitários que promovem educação, saúde e desenvolvimento econômico. Já ouviu falar de escolas, hospitais e programas de microcrédito administrados por comunidades cristãs? Essas iniciativas têm transformado vidas e moldado o futuro de muitas regiões africanas. É impressionante ver como a fé pode ser uma força motriz para a mudança social. Mas vamos ser realistas. Um movimento dessa magnitude também enfrenta desafios. Muitos cristãos africanos lidam com perseguição, especialmente em áreas onde há tensão religiosa. Por outro lado, o crescimento rápido do cristianismo também levanta questões sobre a sustentabilidade do discipulado e a integridade das lideranças. Como equilibrar um movimento tão dinâmico com a necessidade de formar discípulos sólidos e éticos? Isso é algo que merece nossa reflexão. Agora, imagine o impacto global desse avivamento. A África está exportando missionários para outras partes do mundo, incluindo Europa e América do Norte. Esse movimento inverso é uma prova de que o cristianismo africano não é apenas local, ele é global. E isso nos leva a uma questão final. Qual é o papel da Igreja Global nesse momento histórico? Como cristãos de outras partes do mundo podem apoiar esse avivamento? Essas são perguntas que todos nós precisamos considerar. Os testemunhos vindos do continente africano são impressionantes. Em Moçambique, por exemplo, há registros de aldeias inteiras que abandonaram práticas espirituais tradicionais para seguir a fé cristã. Isso não aconteceu apenas por meio de pregações, mas também através de milagres relatados que atraíram atenção e despertaram curiosidade. Relatos de curas físicas e emocionais têm sido comuns, alimentando a crença de que Deus está agindo de maneira especial naquela região. Além disso, é importante mencionar o papel dos jovens nesse avivamento. A juventude africana tem sido uma força motriz no crescimento do cristianismo. Movimentos estudantis e eventos voltados para os jovens têm atraído multidões, mostrando que a nova geração está sedenta por espiritualidade e transformação. E você sabia que muitos desses jovens estão liderando iniciativas missionárias? É inspirador ver como eles têm assumido responsabilidades e se tornado protagonistas nesse processo de mudança. Outro aspecto que merece destaque é a música. A música gospel africana tem se espalhado pelo mundo, trazendo mensagens de esperança e fé que transcendem barreiras linguísticas. Artistas como Sinach e Nathaniel Bassey se tornaram conhecidos internacionalmente, usando seus talentos para proclamar o Evangelho e unir pessoas de diferentes culturas. Não é incrível como a arte pode ser uma ferramenta tão poderosa para o crescimento espiritual? E quanto aos desafios culturais, é importante reconhecer que, em algumas regiões, o cristianismo tem encontrado resistência devido a tradições culturais profundamente enraizadas. No entanto, muitas comunidades têm encontrado maneiras de integrar sua herança cultural com a fé cristã, criando uma expressão única de adoração que reflete suas identidades locais. Isso mostra que o cristianismo na África não é uma imposição externa, mas uma fé que tem sido adaptada e abraçada de maneira autêntica. Por fim, não podemos ignorar o papel das mulheres nesse avivamento. Em várias comunidades, as mulheres têm sido agentes de mudança, liderando igrejas, organizando eventos e impactando suas comunidades de maneiras significativas. Elas têm mostrado que a fé não é apenas uma questão pessoal, mas uma força transformadora para suas famílias e comunidades. E o que dizer do impacto ambiental? Em diversas regiões, comunidades cristãs têm adotado práticas sustentáveis e promovido a preservação ambiental como parte de sua fé. Programas de reflorestamento e conservação de recursos naturais têm sido liderados por igrejas locais, unindo espiritualidade e responsabilidade ambiental de uma forma inspiradora. Além disso, vale destacar o papel da tecnologia nesse avivamento. Com a rápida expansão do acesso à internet, muitas igrejas africanas têm utilizado plataformas digitais para alcançar audiências ainda maiores.
Transmissões ao vivo de cultos, podcasts e até aplicativos de leitura da Bíblia têm facilitado o acesso à mensagem cristã para milhões de pessoas. Isso não é fascinante? A tecnologia está ajudando a expandir as fronteiras do evangelismo de maneiras que antes eram inimagináveis. Outro ponto que chama a atenção é a solidariedade entre as igrejas africanas. Denominações diferentes têm trabalhado juntas em várias iniciativas, promovendo unidade e mostrando que a cooperação pode ser uma força poderosa para a propagação da fé. Em tempos em que o mundo parece tão dividido, essa postura de unidade é um testemunho inspirador para todos nós. E o impacto político? Em alguns países africanos, líderes cristãos têm desempenhado papéis fundamentais na defesa de direitos humanos e na promoção da justiça social. Eles têm usado sua influência para pressionar por mudanças políticas e econômicas, buscando criar sociedades mais justas e igualitárias. Isso mostra que o avivamento na África vai além das paredes das igrejas. Ele está moldando o futuro de nações inteiras. Por fim, não podemos esquecer das histórias individuais que compõem esse grande movimento. Cada conversão, cada testemunho é uma prova viva do poder do Evangelho. Desde líderes comunitários até pessoas comuns, o avivamento na África tem transformado vidas de maneiras profundas e duradouras. Este é um momento histórico que não pode ser ignorado. O avivamento na África é um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. E você? Como essa história te inspira? Qual será a sua resposta a um movimento tão poderoso e cheio de propósito? O cristianismo na África vive um momento singular. Nos últimos anos, milhares de pessoas têm se voltado para a fé cristã em um movimento que muitos têm chamado de verdadeiro avivamento. Você já parou para pensar no impacto que uma transformação espiritual tão profunda pode ter em uma nação ou em um continente inteiro? O que está acontecendo no continente africano não é apenas um fenômeno religioso. É uma revolução cultural, social e espiritual. No Zimbábue, por exemplo, um grupo de mulheres cristãs iniciou um projeto de microfinanças que ajudou centenas de famílias a saírem da pobreza. Não é incrível ver como a fé pode ser uma força motriz para a mudança social, um catalisador para a prosperidade econômica? Mas vamos ser realistas. Um movimento dessa magnitude também enfrenta desafios. Muitos cristãos africanos lidam com perseguição, especialmente em áreas onde há tensão religiosa. Por outro lado, o crescimento rápido do cristianismo também levanta questões sobre a sustentabilidade do discipulado e a integridade das lideranças. Outro aspecto promissor é o uso da tecnologia para ampliar o alcance do Evangelho. Imagine igrejas africanas transmitindo cultos para milhões de pessoas ao redor do mundo, ou aplicativos bíblicos traduzidos para as centenas de línguas locais do continente. Essas ferramentas digitais não apenas tornam a mensagem acessível, mas também ajudam a conectar comunidades, criando uma rede global de apoio e inspiração. A educação continua sendo uma prioridade estratégica. A construção de escolas e universidades com valores cristãos está sendo vista como uma maneira de não apenas compartilhar a fé, mas também de preparar futuros líderes em diversas áreas da sociedade. Em Uganda, por exemplo, uma universidade cristã está formando profissionais que combinam excelência acadêmica com um compromisso profundo com a integridade e o serviço. Essa abordagem integrada garante que o impacto do avivamento transcenda as paredes das igrejas e permeie todos os aspectos da sociedade. Outro campo de ação é o envolvimento social. Igrejas em toda a África estão intensificando seus esforços para abordar questões como pobreza, saúde pública e justiça social. Em muitas regiões, elas estão liderando campanhas de vacinação, fornecendo água potável e defendendo os direitos de grupos marginalizados. Essa combinação de evangelismo com ação social reflete a essência do Evangelho, mostrando ao mundo o que significa amar ao próximo de forma prática e tangível. E o que dizer da missão global? O avivamento na África não é apenas para os africanos.
À medida que missionários africanos continuam a viajar para outras partes do mundo, eles estão levando consigo uma fé vibrante e uma paixão contagiante. Essa exportação do avivamento africano está revitalizando igrejas na Europa, na América do Norte e além, mostrando que a África não é apenas um campo missionário, mas também uma força missionária global. Além disso, há um movimento crescente para preservar e celebrar a rica herança cultural africana dentro do cristianismo. Isso inclui a incorporação de músicas, danças e outras formas de arte tradicionais nos cultos, criando uma experiência de adoração única que reflete a diversidade e a beleza do continente. Essa abordagem culturalmente sensível está ajudando a atrair pessoas que, de outra forma, poderiam se sentir alienadas por formas mais ocidentalizadas de adoração. Uma questão crucial para o futuro é como a comunidade cristã global pode apoiar esse avivamento de maneira significativa e respeitosa. Parcerias estratégicas entre igrejas africanas e organizações internacionais já estão sendo formadas, com o objetivo de compartilhar recursos, conhecimento e experiência. No entanto, é essencial que essas parcerias sejam baseadas em igualdade e respeito mútuo, reconhecendo a riqueza espiritual e a resiliência das igrejas africanas. Agora, vamos refletir sobre o impacto que esse avivamento pode ter em você. Como essas histórias de fé, coragem e transformação te inspiram? Você se sente chamado a fazer parte desse movimento, seja por meio de oração, apoio financeiro ou envolvimento direto. Essa é uma oportunidade única de testemunhar e participar de algo verdadeiramente histórico. Se você se sentiu tocado por essas histórias, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que edifiquem sua fé. E deixe um comentário nos contando como este tema impactou sua vida. Vamos juntos celebrar o que Deus está fazendo na África e no mundo, porque este é apenas o começo de algo muito maior. Agora, para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. E você, o que acha dessa explosão de fé específica na África? O que podemos aprender com esse avivamento que está apostando em terras africanas? Já pensou como o cristianismo pode crescer ainda mais ao redor do mundo se seguirmos o exemplo de perseverança, fé e coragem desses irmãos e irmãs africanos? Se você gostou desse conteúdo e acredita que essa mensagem de esperança precisa ser compartilhada, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e dar visibilidade a esses movimentos de fé que estão transformando vidas. Até o próximo vídeo.